antigo presidente, aonde havia ali pressão em cima de fornecedores, inclusive, em relação a pagamentos que eram feitos pelas Americanas aos bancos, que geravam juros. Há denúncias de que ele depois queria colocar o custo desses juros nas compras adicionais que faziam dos mesmos fornecedores. Ou seja, era um rolo compressor em cima do fornecedor para que o Miguel Gutierrez, os executivos da Americanas e os bancos parceiros os executivos dos bancos parceiros pudessem continuar fazendo a bicicleta girar e, com isso, garantir os seus próprios bônus. É uma história bizarra, onde a gente continua tendo um número imenso, sobretudo de pequenos fornecedores, pessoas que tinham suas vidas feitas em torno de uma empresa que fornecia para Americanas e que, de uma hora para outra, simplesmente tiveram o seu tapete puxado pela irresponsabilidade, bandidagem, ganância, safadeza de um sujeito que sequer é brasileiro. Ele é um espanhol, ficou aqui no Brasil 30 anos, comandou Americanas por 20 anos, tinha ali mão de ferro, tanto é que dos 6 meses anteriores que o novo presidente ficou fazendo uma adaptação ali no universo Americanas, o acesso às informações foram extremamente limitados. E com isso gera essa monstruosidade que são esses 40 bilhões de reais de dívidas não lançadas no balanço. Isso é um negócio assim cinematográfico em qualquer lugar do mundo. É impressionante como esse camarada conseguiu fazer um buraco desse tamanho e destruir toda uma empresa que, enfim, com uma história muito longa aqui no Brasil, e ele pôs tudo a perder. Não fosse, obviamente, Americanas, todo mundo sabe, tem ali entre seus principais acionistas uma das 3 pessoas das mais ricas do Brasil e que já colocaram ali 12 bi de reais para poder ir equacionando as dívidas. Agora, o grande problema, o grande dano que uma operação dessa causa é o dano de credibilidade, porque o comprador, obviamente, passa a ficar assustado, porque como é que eu vou encomendar uma geladeira que me será entregue daqui a 10 dias de uma empresa que está num buraco? Pois é. Então, assim, vai ter que ser feito um trabalho muito forte de recuperação de imagem para que a credibilidade garanta às lojas Americanas a volta do fluxo de negócio e que esses fornecedores possam voltar a fornecer para as Americanas numa condição muito mais justa e equilibrada do que eles tinham na época do Miguel Gutierrez. Pois é, e lembrando, cara, assim, este é o maior escândalo empresarial do mundo esse ano e, por enquanto, não foi tratado com o devido peso na imprensa. Por quê? Como é que esse cara tá escapando? Não. E tem coisas estranhas acontecendo. Por que esse cara tá escapando? Esse cara tá na Espanha. Uhum. O cara deu dano. Agora eu vou embora daqui e ficou por isso mesmo. Não dá, cara. Assim, a gente tem o maior escândalo de corrupção política da história e o maior nome deles virou presidente. O dos políticos, o mais ladrão de todos, que a gente sabe quem foi, um lá do Rio de Janeiro, foi solto esse ano. Uhum. O maior escândalo empresarial deste ano no mundo foi brasileiro. E o cara está na Espanha curtindo. Assim, não tem como ficar pistola, cara. Assim, não tem... Enfim, cara, assim... Eu vou só fazer um fechamento aqui, Renan. Em qualquer lugar sério do mundo em que o executivo principal de uma empresa vende mais de 200 milhões de reais em ações num curto espaço de tempo, como foi o caso do senhor Miguel Gutierrez, isso levaria a autoridade, que aqui no Brasil é a CVM, a abrir uma investigação imediata. Por que o presidente da empresa está vendendo tantas ações? O que ele sabe que ninguém sabe? Isso é uma coisa óbvia. Uma investigação que ela acontece no automático quando você tem esse tipo de operação. Mas aqui no Brasil, não só ele pôde vender o dinheiro, como ele pôde remeter esse dinheiro para fora do país e ele pôde ir embora sem enfrentar a cadeia que ele merece. Quer dizer, que país é esse? Que empresa séria vai vir aqui e ter certeza que as nossas leis funcionam? Que aqui no Brasil, quando ele contrata uma empresa estrangeira, contrata um executivo para tocar as suas operações, qual é a garantia que essa empresa tem que esse executivo vai ter que cumprir a lei? Porque senão ele vai preso. Não tem garantia. Esse caso das Americanas, a posição da CVM até aqui
do Ministério Público e de outros órgãos que deveriam colocar esse vagabundo atrás das grades, é uma posição de omissão. Isso é inaceitável e extremamente nocivo para o ambiente de negócios brasileiros. Não bastassem todos os outros desafios que a gente tem hoje com o governo Lula e o Fernando Haddad. Então, nós estamos assim... Pô, o que tá virando o Brasil, Renan? A gente não consegue nem mais ter segurança de despachar nossa mala no aeroporto. Ah, você viu. Porra, aquilo lá, cara. que a gente corre o risco de chegar no destino e encana, sem saber o que tá acontecendo. Porque o PCC disse que é uma inovação. É uma inovação agora na forma de você transferir seus produtos para outros países. Assim, é bizarro, cara. Imagina o constrangimento da pessoa. Porra. Ó, o Raí entrou, chegamos em 4. Falta um pra Dilma aparecer. Ô, Beraldo, Oi. você falou que era algo cinematográfico esse escândalo da Americanas. E é mesmo, eu tava vendo aqui 2 filmes que tratam desse assunto, de golpes privados, né? Tem aquele I Love You, Philip Morris, é o golpista do ano, acho que é o nome. Ele ficou famoso, ele deu um golpe de $70 mil em cheque, que ele passou e